Fala galera, vai mais uma dica imperdível para o Enem. Lembrando, todas as fases históricas que você estudar, você tem que sempre, absolutamente sempre, se perguntar qual era a economia, quem é que produzia riquezas, como é que estavam os trabalhadores, as trabalhadoras. Não vale a pena estar decorando informações, você tem que entender o todo, buscar compreender como funcionava aquele momento histórico, quais eram as relações de poder. E para isso você tem que sempre se perguntar como foram as rebeliões, por quais motivos as pessoas se revoltavam, que aí você vai ter um entendimento de como é que funcionava aquele período histórico, em especial na história brasileira. Então se liga na dica que vem agora. Mentes brilhantes, lembra sempre que em qualquer fase da história do Brasil nós tivemos revoltas. O povo, os trabalhadores, as trabalhadoras se rebelando, se revoltando. E sempre, absolutamente sempre, as rebeliões, as revoltas estão caindo no Enem. Já tem vídeo aqui, uma dica curtinha das revoltas no Brasil colônia. Precisamos lembrar, recordar é viver, que o Brasil tem 3 fases da sua história. O Brasil colônia, o Brasil Império e o Brasil República. Pois bem, quais foram as revoltas do Brasil Império, Hugo? São sobre essas que eu vou falar agora. Essa é a dica Enem. Se você não viu as revoltas do Brasil Colônia, vai aqui na dica, Revoltas do Brasil Colônia, e pega a dica, é um vídeo curtinho. Mas vamos para o Império. O Brasil Império vai de 1822, data que Dom Pedro proclama a independência do Brasil, até 1889, quando Marechal Deodoro proclama a República. Então, da independência até a proclamação da República, nós temos o que chamamos de Brasil Império, que é dividido em 3 fases. Primeiro reinado, fase que Dom Pedro I é imperador do Brasil, por motivos vários que você pode acompanhar aqui na nossa aula sobre Brasil Império. Dom Pedro I vai correr para Portugal e vai deixar o seu filho aqui, Pedro II, que ainda era menor de idade, era uma criança e não podia governar. Então esse período é chamado de período regencial, porque Pedro II, ainda seria Pedro II, né? E seria Dom Pedro II, ainda era uma criança e quem governava no lugar dele era os regentes. Daí esse período ser chamado de período regencial. Quando ele completa 14 anos vai ser dado o golpe da maioridade e ele vai assumir como imperador. E aí nós temos o segundo reinado. E ele recebe o título de Dom Pedro II. Então lembrando, Brasil Império, primeiro reinado, Dom Pedro I, período regencial, quando nós temos ainda o príncipe regente aqui, e segundo reinado, quando se torna imperador do Brasil e vira Dom Pedro II. Ok? Hugo, quais foram as revoltas, as rebeliões desse momento histórico? São várias, mas as que caem mais, e essa dica que eu quero dar aqui, são as do período regencial. No primeiro reinado você teve a Noite das Garrafadas, por exemplo, que é importante. Você teve a Guerra do Uruguai, quando o Uruguai se emancipou, se separou do Brasil e a moral de Dom Pedro I caiu bastante, tanto é que ele vai para Portugal e deixa seu filho aqui, porque ele não tinha mais como governar. Mas o que vale mesmo são as revoltas do período regencial, caem muito e vale a pena você dar uma lidinha sobre elas ou assistir a nossa aula sobre essas revoltas, lembrando que aqui só é uma dicasinha. Quais são, professor? Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, Cabanagem, Sabinada e Balaiada. Cada uma tem características especiais. Por exemplo, lá no Farrapos foi um movimento, uma revolta de caráter mais elitista. A Cabanagem foi uma de caráter mais popular. Então é preciso saber essas informações porque elas sempre estão caindo no Enem. Professor, segundo reinado. Dom Pedro II governou durante quase 50 anos aí o Brasil, por volta de 50 anos, e tiveram pouquíssimas rebeliões, revoltas durante o seu governo. Havia meio que uma aceitação de Dom Pedro II, havia meio que um comodismo por setores sociais para lutar contra Dom Pedro II. Embora no final do Brasil Império, nós tivemos aí os movimentos abolicionistas que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. Teve a Guerra do Paraguai, que foi uma questão militar importante para a gente entender, inclusive, a derrocada do Império Brasileiro. Mas o período do segundo reinado foi um período de estabilidade política. Então nós tivemos poucas revoltas. Eu só colocaria essas duas questões, né? A questão
é escravocrata, a questão do abolicionismo e a questão militar, né? Nós tivemos a Guerra do Paraguai, ainda teve uma questão religiosa por conta da maçonaria, mas revolta propriamente dita, tivemos nenhuma no Brasil do Segundo Reinado. Lembrem-se mesmo de estudar as revoltas do período regencial. Aí sim nós tivemos revoltas contundentes e que sempre caem no Enem, repetindo Guerra do Farroupilhas, Sabinada, Balaiada e Cabanagem. Ok? Forte abraço, não deixe de dar o like nesse vídeo, de compartilhar com teus grupos do WhatsApp e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e não deixe de ativar o sininho das notificações para estar recebendo sempre conteúdos novos. Forte abraço, até a próxima dica.